Olá a todos, meu nome é César e você está no canal das Antiga 80. E o que você vai ver nesse vídeo de hoje? Hoje a gente vai pegar um mixer clássico dos anos 80, de uma marca clássica nacional dos anos 80, vamos colocar ele na tomada e a gente vai ver o que funciona e o que não funciona. É um mixer bem original e durante o vídeo eu vou falar sobre algumas características, principalmente do que se fazia, né, nos anos 80, e uma grande característica dos equipamentos da Quasar. E por que isso aqui acontecia? Para quem acompanha meu canal sabe que eu sou meio chato com relação a parafuso, e quando eu vejo isso aqui, já me dá um arrepio, né? Mas existe uma lógica por trás disso aqui e eu vou comentar no vídeo de hoje. Então tem interesse em acompanhar o teste de um Quasar QM887X mixer clássico dos anos 80, continue assistindo o vídeo até o final. Bom, novamente lembrando, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80, onde a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, curiosidades, dicas, histórias, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. Vídeo de conhecendo, comparativos, opinião sincera, dicas, histórias, lives batendo papo, lives analisando o mercado do som vintage ou vintage como queiram, tudo sobre essa geração. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like para ajudar. Então vamos lá, vamos conversar um pouco. Marca Quasar, se você já está acostumado a ver, né, a mexer, comprar, curtir, negociar equipamentos dos anos 70, dos anos 80, clássicos, de marcas clássicas, com certeza você já ouviu falar da marca Quasar, né? Hoje você encontra aí antena, algumas outras coisas, mas que acredito que não seja da marca clássica. A marca clássica morreu lá nos anos 80, tá? E ela fabricou muitos equipamentos, amplificadores, era o forte, amplificadores, mixers, equalizador, câmera de eco. Na verdade é uma marca que tem uma história muito bonita, na verdade, e a gente podia conversar um dia aí sobre ela, né? Mas um spoiler aí pro próximo vídeo conversar sobre a marca Quasar era que o proprietário dessa marca, ele achava que no Brasil, para você ver a contradição do que é hoje, se ele vivesse hoje, eu não sei se ele está vivo ainda, mas se ele vivesse o que a gente vive hoje, o mercado do som, ele estaria totalmente decepcionado. Por quê? Porque ele tinha uma das filosofias dele, era justamente fazer com que o Brasil produzisse todos os componentes e equipamentos. Nada copiado de fora. Ele não gostava da parceria que Gradiente tinha com JVC, não gostava de parceria que a CCE tinha com Kenwood, não gostava de parceria... Então ele não tinha parceria. Tanto é que os equipamentos da Quasar, eles são únicos, né? Você não vai encontrar nenhum equipamento, talvez uma semelhança, alguma coisa assim, mas você não vai encontrar nenhum equipamento no mundo com as mesmas características de um Quasar. Por quê? Claro, né? Amplificadores, eles são baseados em outros amplificadores. Ele não vem do nada, não surge do nada, né? Eles são baseados. Mas você vai encontrar vários equipamentos que você não tem nada similar no mundo, nada similar em qualquer outro lugar. Ao contrário de Polivox, de Gradiente, que são baseados em alguns outros equipamentos feitos lá fora, né? Então Quasar, ele tinha essa filosofia de produzir tanto o equipamento, as peças, tudo, e também a engenharia de tudo ser feita no Brasil. E é por isso, um dos motivos, que a Quasar não tem tape deck, ela não tinha parceria com ninguém para fabricar o tape deck. Se fosse fabricar tape deck, teria que ser com tecnologia nacional. E também tem uma história aí de alguns mitos com relação ao toca-discos, tá? Mas a Quasar fabricou grandes equipamentos, tem muitos fãs hoje em dia, e sim, é uma das grandes marcas dos anos 70, dos anos 80 nacional. Bom, vamos lá, e o mixer? Bom, aqui nós temos um detalhe que é o seguinte, o mixer, o equipamento mixer em si, ele sofreu uma evolução muito grande durante esses 50 anos. Então você pegar um equipamento desse daqui, que você praticamente não tem para escuta, ou equipamentos que vazam pra caramba. Lembrando, anos 70, anos 80, né? Então você tem uma tecnologia muito primordial
digamos assim. Hoje o mixer tem até tela da LCD que te diz qual que é o nível, qual que não tá, câmera de eco, se tá na batida certa ou não tá. Aqui é um mixer raiz, certo? Volume, chaveamento e mais nada, zero, né? Mas sim, e claro, e a característica dos equipamentos da Quasar, que é o que a gente chama de tijolinho. Isso aqui é um tijolinho, né? Olha só, é um palmo, certo? Alguns dedos, então ele tá fora de padrão. Mas a Quasar tinha vários equipamentos nesse formato, tá? Então vamos lá, Quasar QM887X. Existem os outros mixers da Quasar, mais recentes, óbvio, né? Da linha laboratório, que eu também já mostrei aqui nesse canal. Mas vamos lá, qual que é a intenção desse vídeo, né? Um pouco da história, como você já ouviu. A gente vai escutar um pouco também dos detalhes e também vou falar um pouco sobre o que acontecia nos anos 80. Isso aqui é muito interessante. E para mim, na minha opinião, né, o equipamento em si, às vezes não tem tanta novidade, não tem tanta curiosidade, mas sim como ele viveu, como ele fez parte da vida das pessoas lá nos anos 80. E aqui você tem uma característica que inclusive eu não quis alterar, né, até agora, vamos ver o que eu vou fazer aqui, com relação aos anos 80, olha aqui, ó, né? Isso aqui é bem interessante. Então vamos lá, um mixer de 4 canais, certo? Esse aqui, na verdade, ele tem pré-escuta, existe uma versão sem pré-escuta, ele tem aqui num gabinete que é da Quasar mesmo, a Quasar usava esse mesmo gabinete para os amplificadores também, se eu não me engano, o 80 e o 40, né? 2240 e o 2280, aqui nós temos as conexões traseiras, os tipos de fusível, tipo de tomada também, ó, bem característico da Quasar. Nós temos aqui o cabo de força ainda original escrito Quasar, certo? O que mais? Então, retomando, temos aqui a parte traseira, como eu já falei, né? Isso é uma coisa característica dos equipamentos dessa geração, que é usar o mesmo gabinete, tá? Então aqui nós temos a outra parte, ó, você veja um mixer, né? Não há necessidade de ser ventilado, mas mesmo assim ele utiliza o mesmo gabinete do amplificador lá da época. Que mais? Temos os pés originais aqui, ó, também dessa versão, correto? Os botões, todos os originais. O painel aqui tem essa característica, né? É meio complicado para você montar um conjunto, ele não foi feito para system, né? Então se pôr um equipamento aqui em cima, primeiro que ele tem que ter o pé original ali, né? E aí eles ficam todos, ó, se eu ponho o aparelho em cima, vai tampar aqui a marca Quasar. É característica desta marca específica, né? E aqui, um detalhe, um parênteses aqui, muita gente sabe, né, que eu tenho esse problema com relação a parafuso. Puxa, como eu fico pé da vida quando acontece isso aqui, ó. E, cara, Quasar é sagrado. Você vai pegar equipamentos da Quasar, não tem como. Você vai encontrar isso aqui, ó. Do que está falando, César? Estou falando de parafuso original, e aqui uma característica que me dá base para o que eu vou falar sobre isso aqui. Então, parafuso original, e nós temos um parafusaço de fenda de madeira aqui. E por que que isso acontece, né? Um pouquinho de história com relação aos Quasars. Esses equipamentos, eles eram isso aqui, ó, como eu disse, me dá base para o que eu vou falar aqui agora. Eles vinham como? Vinham com parafuso, rebite, só que é um rebite original, ó, esse fundo nunca foi aberto, tem até uma tinta aqui, ó, né? Então ele vinha rebitado aqui e rebitado aqui. E o que acontece? Acontece que na hora de fazer a manutenção, você tem que abrir aqui, e o que isso vai fazer? Vai ter que furar o rebite, então você tira o rebite. Tá, e por que não colocavam rebite novamente? É uma boa pergunta. Então é uma boa pergunta, né? Não ter um rebite aqui. Mas o que acontece? Por que que tá esse parafusaço aqui? Por que que o técnico... Eu sempre enchi saco de técnico que... Porra, por que que não põe um parafusinho? Né? É tão pequenininho aqui, você vai encontrar qualquer caixa de parafuso, aí você encontra o parafusinho. Por que que esse parafusinho... Não colocam esse parafusinho nesse lugar? Porque o que acontece é que você tem um furo para passar o rebite. Então o que vai acontecer com o técnico? Ele vai furar aqui, vai tirar o rebite, deslacrou o aparelho, beleza, fez o que tem que fazer, fechou, pôs os parafusos originais, ok? Na hora de pôr o parafuso aqui, óbvio que não entra. Por quê? Porque o furo para o rebite é maior do que a própria rosca do parafuso. E o que acontece? Ele põe aqui um parafuso pequenininho, putz, não dá rosca, pega outro. Não dá rosca, até encontrar um puta de um parafuso desse que deu rosca. Deu rosca por quê? Porque o buraco do rebite é maior. Então seria muito melhor ter colocado o rebite aqui novamente. Só que, claro, né? O
técnico, poxa, já que eu abri o aparelho, já deslacrou, põe outro parafuso. E aí acaba acontecendo isso daqui, ó. Então, normalmente, você vai encontrar amplificadores, equalizadores, mixer, equipamentos da Quasar com parafuso tudo arrebentado. Justamente por causa desse detalhe. E como eu disse, esse equipamento aqui me diz isso e me dá base para o que eu estou falando, porque é justamente isso aqui, ó. Nós temos aqui um parafuso e o rebite. Parafuso e rebite. Só que aqui o rebite já saiu, né, pela manutenção, eu acredito que você tenha entendido aqui. Então é por isso que normalmente Quasar você vai encontrar isso aqui dessa maneira, tá? Acho que deu para entender. Então basicamente é isso. Agora aqui uma característica dos anos 80 que é muito legal, na minha opinião. Hoje em dia, óbvio, né, as pessoas já estão habituadas com conexões, com chaves, né, mas nos anos 80 as pessoas já não tinham tanta habilidade nisso aqui. Se você pegasse esse mixer aqui para alguém, digamos lá, com 40 anos, que comprasse um system, comprasse um equipamento desse, ela, puxa vida, tem que bater essa chave, tem que bater essa aqui, como que faz para funcionar aqui o meu tape deck, Então, o que acontecia? Existia essas... Na verdade aqui, normalmente eles utilizavam mais, era uma máquina dos anos 80, onde você tinha uma fita, tipo um plástico, e aí você selecionava a letra e apertava, ela ia marcando, então ela ficava em alto relevo. Eu não sei exatamente qual é o nome dessa máquina. Então você fazia o teu nome, fazia microfone, CD, você escrevia, ela ficava em alto relevo, era colante e você colava aqui, ó. Aqui não, né? Aqui a pessoa fez o quê? A pessoa imprimiu ou cortou, ó, parece que ela cortou de algum lugar, né? Ó, tá bem certinho isso aqui. Isso aqui foi cortado numa revista, alguma coisa assim, então ela cortou as tirinhas, certo? E porque, óbvio, né, nessa época não tinha como imprimir isso aqui, né? Impressora, né, talvez se tivesse sido batido com máquina de escrever, poderia ser. Isso aqui foi cortado de algum lugar, ó. Então aqui você tem microfone, CD, toca-fitas, toca-discos e CD2. Então ele marcou as conexões aqui, ó, e passou uma fita que a gente vai tirar isso aqui agora, é uma característica dos anos 80. E também não só na frente, tá, você encontra, e também atrás também, certo? Às vezes para fazer a conexão, a pessoa tinha que desligar, ligar o equipamento, ela marcava. Só que a pior coisa que você vai encontrar no equipamento desses mais antigos, quando a pessoa marcava, vamos lá, né? Para quem acompanha esses vídeos gosta de história. Hoje em dia é muito fácil você fazer uma marcação, uma fita crepe, alguma coisa assim. Nessa época não tínhamos acesso a tanto material assim. Então a pior das opções que você vai encontrar é quando a pessoa pegava esparadrapo. Sim, você normalmente pega equipamento dos anos 80, original, que a pessoa pegava o esparadrapo, era mais comum na época ter o esparadrapo, então pegava o esparadrapo, colocava o esparadrapo aqui e escrevia entrada do tape, entrada do CD não, né? Entrada do toca-discos, entrada do equalizador, com esparadrapo. E isso é um saco. Por quê? Porque o esparadrapo, com o tempo, ele gruda, né? Ele deixa a cola, então para você tirar o esparadrapo é bem ruim. E aí você tem que passar aqui um álcool isopropílico, talvez um água raiz para tirar a cola, e às vezes você não consegue tirar totalmente a marca do esparadrapo. Óbvio, um esparadrapo aqui com 40 anos preso aí, fica bem complicado. Isso aqui a gente vai tirar e a gente vai ver o que tem aqui por baixo, né? Ver se marcou o painel ou não, certo? Que normalmente esses equipamentos você encontra tudo manchado. Outro detalhe, eu vi um equipamento desse daqui dourado, né? Chumbo, não existe, tá? Existe a versão prata desse equipamento e a versão preta. Outros tipos de cor é porque desbotou. Então o equipamento desse daqui ele viveu num lugar onde não pegava sol. Já teve equipamentos desse daqui, tem equipamento que você pega às vezes que o sol sempre batia, né, um equipamento desse daqui no mesmo lugar por 40 anos, e o sol sempre batendo na mesma direção, você pega equipamento manchado, dourado, e olha aqui a sombra, tá vendo a sombra aqui do botão, ó? Essa sombra aqui, ó, tá batendo um sol aqui na lateral, tá vendo essa sombra aqui? Se pega preto ainda. Por quê? Porque o equipamento sempre pegava sol naquele período, naquele horário, certo? E de uma direção. Então ele é todo dourado, com manchinhas pretas aqui, ó, porque não pegava sol e ficava mancha. São curiosidades aí de equipamentos dessa época. Mas chega de papo, vamos colocar na tomada e ver se liga, e depois vamos conectar ele e vamos ver se ele tá atuando aí. Vamos lá. Bom, já coloquei ele na tomada, já acendeu o LEDzinho aí, e já a primeira característica, não tem tecla power, certo? Você ligou ele na tomada, ele já aciona, fica direto acionado. Então você tem que ligar ele lá ou no pré, num sistema lá que você consiga desligar o pré e desligar ele,
né? Acho que existe uma versão desse mixer, tá? Eu não me recordo todas as versões que tem desse mixer, tá? Mas tem uma versão que tem a tecla Power aqui, né? Tem várias versões desse mixer aqui, tá? Não sei te dizer exatamente quais são os detalhes de cada um, não vou lembrar agora no momento. Mas esse aqui, ele liga direto. Agora vamos cabear. Então, para cabear, eu não tenho todos os equipamentos, talvez eu faça um vídeo depois brincando com ele, mixando, era uma intenção de vídeo aqui desse canal. Então vamos lá, olha a curiosidade, né? 8100117, a unidade 117 da época, né? Então vamos lá, aqui nós temos a conexão que vai entrar no meu receiver, então, óbvio, saídas. Nós temos a saída de linha e nós temos a saída de monitor. Outra coisa, né, característica desses equipamentos aqui, o monitor, o fone de ouvido, né, é feito por uma linha específica aqui, ó. Tá vendo? Uma linha específica. Então, às vezes o que acontece, nessa época você mixava, certo? E tinha um outro amplificador ligado aqui, aonde você tinha um fone de ouvido ligado. Então, um amplificador com fone de ouvido ligado aqui, que seria o teu monitor, tá? Então ele não tem... Por que isso? Porque quando você tem um monitor, que é aquele que você põe o plug aqui de fone e escuta o áudio, né, a pré-escuta, você tem que ter um circuito de amplificação. Óbvio, o sinal, esse sinal que vem aqui do CD, ou do tape deck, ou de qualquer lugar que seja, que injeta aqui, ele não tem condições de amplificar um fone de ouvido. Então, o circuito do mixer que tem pré-escuta, ele é mais complexo. Então, esse sinal vai ter que passar por um lugar, né? Além de monitorar as chaves sem elas estarem divididas para o que sai para o amplificador. Então essas chaves elas têm que ter uma outra saída que vai específica para o fone e que elas sejam comutadas, né? Você entendeu? Para mim poder escutar esse canal enquanto esse mesmo canal está saindo para a caixa. Ou eu poder escutar esse canal enquanto esse canal está quieto aqui e o outro está saindo para as caixas. Então tem que ter o comutador aqui. E também você, depois que ele vem para o fone de ouvido, você tem que ter um microamplificador para poder amplificar o áudio para o fone de ouvido. Então, entenda a engenharia eletrônica do equipamento desse, que é mais complicado. Então, aqui no caso, eu acho que essa versão é assim, a gente já vai verificar, que o que acontece? A Quasar já deixou aqui, então, uma conexão para você ligar um amplificador externo e amplificar o teu fone de ouvido externamente, tá? Então, basicamente, vamos ver se a gente consegue fazer funcionar e entender um pouco a função dele. Line, então eu quero line, quero dizer o quê? Quero que saia o som daí e vá para algum lugar, e aqui eu vou conectar lá no meu amplificador. Óbvio, aqui eu tenho o que vai entrar o áudio, e aí aqui a gente tem, ó, canal 4, canal 3, canal 2, canal 1. E aqui para o monitor também, ó, as saídas para o monitor. Lá na frente você vai ver que tem uma chave, line, monitor. Então eu vou utilizar a line, vamos testar o canal 4 primeiramente. Vamos lá. E a gente vai testando um por um aqui. Vamos lá. Vou baixar todos os volumes aqui para não dar nenhum tipo de zica. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui, ó. Então você tem line, monitor. Então eu consigo acionar. Tudo desligado, ó. Então quer dizer o quê? Agora, se eu abrir aqui, não estaria saindo som em lugar nenhum. Correto? Mas como eu acionei meu amplificador no line, então eu tenho que habilitar o line. Então eu estou aqui no canal 4 e vou habilitar o meu canal line, ó, on, line on, certo? E agora, retomando, então aqui você tem o volume, né? Então, na teoria, está entrando o sinal no 4, está saindo na linha line, que é onde eu liguei lá. Vou baixar aqui, vou aumentar aqui meu amplificador, a entrada está correta, vamos ver se vai sair áudio aqui, ó. Olha lá, temos áudio. Então o canal 4 está habilitado aqui, ó. Tá? Canal 4, óbvio, se eu desligar, cortou. Se eu tivesse um outro amplificador ligado no monitor, aqui eu acionaria ele, ó. Tá vendo? Então, digamos, aqui para mim fazer a pré-escuta seria como? Eu ainda tenho que verificar esse fone de ouvido aqui, o que ele é, calma aí. Então o que acontece? Para mim fazer a pré-escuta, eu teria com o volume aqui e com aqui ligado. Aí esse volume estaria indo lá para o meu fone de ouvido. Quando eu quisesse passar esse daqui para a minha linha principal, quer dizer, para sair para o áudio principal, eu teria que desligar aqui ou manter ligado, e aí teria que fazer isso aqui, ó. Aí tá na minha linha principal. Você entendeu? Para você ver como é a dificuldade da pré-escuta. Hoje, num mixer comum, você simplesmente põe ele na pré-escuta e põe o fone de ouvido lá, já tá lá. Aqui não, aqui você tem que... E é legal. Eu me lembro de mixar em festa de 15 anos com esse tipo de amplificador.
com esse tipo de mixer e às vezes fazer isso aqui, né? Pá, pá, com as duas mãos, né? Não posso fazer com as duas mãos porque eu tô com uma mão com a câmera aqui, tá? Então vamos testar a linha 3. Bom, agora seria aqui, né? Então estou com todos desligados. Eu quero ligar minha linha e volume. Fechou. Então minha linha 3, linha, está atuando. Vamos lá para a linha 2, sem cortes. Linha 2. Agora seria aqui. Então estou com o volume baixo, acionei a linha. Ok. Desliga, liga, desliga, liga. Fechou. Vamos para a linha 1. Agora estamos na linha 1. Lembrando, na saída line, né? Vamos lá. Linha 1. Opa, claro, temos que desligar, né? Habilitar qual saída que eu quero. É aqui. Deixa eu só afastar um pouco o botão para não ficar marcando o meu painel. Aqui, ó. Acho que aqui não tem direitos autorais, né? Então... Fechou. Claro, tem que fazer uma limpeza nos potenciômetros. Então todas as linhas, os canais estão perfeitos, funcionando. Não vou ter problema. Claro que pode ser que tenha algum problema nos monitor. Vamos testar aqui, né? Você que está aí e quer entender um pouco, talvez, ó. Então o que eu vou fazer? Vou baixar meu volume. Agora eu vou mudar, ó. Vou mudar para o monitor, para a gente ver se no monitor também está saindo. Vamos manter aqui na linha 1. É isso? Linha 1. O que acontece agora, ó? Agora aqui não tem áudio. Aqui também não tem áudio, por quê? Porque agora o que está amplificando é o monitor. Opa, claro, tem que aumentar o volume do amplificador, que eu baixei para mexer nos RCA. Vamos de novo. Sem áudio, e agora aqui vai entrar. Ó. Você entendeu? Se eu tivesse com outro RCA num outro amplificador, eu teria que acionar aqui, ó, né? Vamos lá. Acho que dá para entender, né? Então vamos lá, vou desligar aqui, vou desligar tudo aqui e vamos testar todos os monitores da linha 2, tá? Testando assim você vai entendendo, para as pessoas que às vezes não conseguem fazer um tipo de conexão, alguma coisa assim, vai entendendo como é que funciona. 0, aqui não atua, certo? E aqui vai atuar. Fechou. Vamos lá para a linha 1. Opa, não, linha 1, linha 2, 3, né? Tá aqui nada. Opa, acho que eu coloquei no canal errado. Eu pulei uma aqui. Vamos pro 4. Desligar aqui. Aqui. Não entrou. Por quê? Ou é aqui? Ó, aqui nós temos um problema. Deixa eu verificar, ver se eu fiz a coisa certa aqui. Olha lá, ó. Linha 1. Aí eu voltei para 1. Peço desculpa para todos aí. Vamos voltar para 3. São coisas, né? Então, agora é esse aqui, certo? Esse aqui, ó. Aqui, nada. Aqui, nada. E aqui vai tocar. Fechou. 3 atua. Vou desabilitar. Desculpa, eu bobeei aqui, né? Mas como eu disse, você vai entendendo. Vamos voltar aqui. Eu voltei para a linha que eu já tinha experimentado. Agora é a linha 4. Então, 0, 0. E aqui vai tocar. Desculpe, às vezes eu tô olhando para o aparelho e não olho para a máquina. Beleza, os monitores, as linhas estão funcionando, certo? Agora vamos entender essa outra função aqui, ó. Fone de ouvido. O que eu vou fazer aqui agora, né? Lembrando, como eu falei para você, existem várias versões desse mixer e tem alguns que não tem nem fone de ouvido aqui na frente. Vou ver o que sai aqui nesse fone de ouvido. Vamos ver aqui. Ó, tá saindo no fone de ouvido. Saindo no fone de ouvido e no fone. Se eu desabilitar, já cortou o fone de ouvido, ó. Já não tenho, certo? Agora o que eu vou fazer? Será que eu consigo fazer pré-escuta nesse aparelho aqui? Será que eu consigo fazer uma pré-escuta nesse aparelho? Por quê? Porque, como eu disse, eu estou no monitor, né? Agora, se eu baixar o volume, passar para a linha, certo? Então agora eu estou aqui com a linha. Então, digamos, estou tocando um som, né? E esse aqui é meu som principal. Vamos lá. Opa, vamos aumentar o volume do amplificador de novo. Então, beleza. Esse é o meu som, tá? Tá saindo lá.
O pessoal está escutando no PA principal, digamos assim, certo? Só que agora eu quero escutar no fone de ouvido, para saber se eu consigo escutar na pré-escuta. Aqui nada e aqui sim. Ó. Então é isso aí. Essa versão de equipamento, certo? Você ainda consegue fazer a pré-escuta por aqui, ó, certo? Existem outros modelos, como eu disse, né? Eu mesmo já usei um equipamento desses aqui que não tinha pré-escuta. Você tinha que ficar no tape, no fone do tape e ficar batendo isso aqui para fazer a mixagem. Então esse equipamento aqui já é um equipamento mais completo. Resumindo, você além de ter a saída monitor lá para monitorar, digamos, que nem hoje os DJs têm monitor, né, amplificado. Então se eu estou tocando uma festa, eu tenho lá o PA de frente, que está tocando a festa e tudo mais, e tenho duas caixas viradas para o DJ, para ele escutar o que está saindo. Aqui eu consigo fazer isso. E também consigo fazer pré-escuta, lembrando, coisas que tem alguns modelos desse mixer que não faz pré-escuta. Então se atente na hora de adquirir o mixer, se ele tem a conexão fone de ouvido. Esse aqui tem pré-escuta, algum outro não tem. Beleza, César, você mostrou todas as funções do mixer, eu entendi. Mas esse Direct Remote, o que serve? Serve o seguinte, cada canal desse, basicamente igual são 800, cada canal desse eu tenho duas possibilidades de entrada de áudio, certo? Então, cada canal, então canal 4, certo? Que eu tenho aqui, vamos lá, aqui ó. Fechou. Se eu aperto aqui, corta o áudio. Por quê? Porque agora eu acionei o Remote. Então o que eu vou fazer aqui? Vou virar. Lembra, eu só usei as entradas de cima. Essa linha aqui não tem nada a ver com esta linha, certo? Essa aqui são separados, né? Erro de projeto aqui de visualização da Quasar. Isso aqui, essa saída aqui, na teoria você teria que entender que isso aqui é aqui e isso aqui é aqui. Não. Essas duas conexões são separadas e aqui são só as entradas. Então, ó, Remote, entradas, né? Então eu estou no 4, vou puxar daqui e vou jogar no 4, só que no Remote, ó, tá vendo? Porque Direct Inputs são as de cima e Remote Inputs são as de baixo. E aí o que acontece? César, não vai sair som aí? Vai. Por quê? Porque agora eu estou no Remote, ó. Se eu tivesse na conexão de cima, eu soltaria aqui, ó. Basicamente o que acontece? 4 canais mais 8 entradas. 8 entradas, tá? Então, cada equipamento daqui, ó, cada canal desse eu posso ligar 2 equipamentos. E existe aqui, aí, bom, voltando. Então, eu aciono essas entradas por aqui e elas vão atuar aqui, como eu já expliquei, no fone de ouvido ou numa saída de amplificador externo. Bem completo esse aqui, certo? Esse aqui acho que é o mixer mais completo mesmo dessa versão. E aí, nós temos um problema aqui, né? Qual é o problema? O problema é que nos anos 80, o que acontece? Qual é a mídia principal? Você já escutou falando isso muitas vezes aqui nesse canal. Qual é a mídia principal dos anos 80? É o toca-discos, correto? Toca-discos. E aí, mas então tudo bem, César, porque aqui nós temos, ó, toca-discos. Só que aqui provavelmente existia um outro equipamento externo. Por quê? Porque você vai entender que aqui, ó, nós temos 4 entradas aqui, 4 entradas aqui, mas todas elas são de linha, certo? Ó, todas de linha. Não tem nenhuma específica fono. E você sabe que equipamentos dessa geração existe a entrada fono específica, certo? Exemplo, no SAN800 você acaba perdendo, porque hoje em dia as pessoas às vezes não acabam utilizando 2 toca-discos, você acaba perdendo uma entrada, né? Por quê? Porque tem lá a entrada fono. Aqui não, aqui são 8 entradas linha, eu posso ligar 8 tape decks, 8 CD players, mas não tenho como ligar o toca-discos. Mas César, tem escrito toca-discos lá? Aqui provavelmente a pessoa tinha o famoso pré-externo da Quasar. Você nunca já ouviu falar? Ou se você já não ouviu falar, pesquise umas caixinhas. Eu tenho carcaça dessas caixinhas aí, né? Então é uma caixinha, certo? Que era o pré-externo. E existia esses prés para microfone e existia esses prés para toca-discos. Então, se eu quiser ligar um toca-discos nesse, provavelmente a pessoa tinha isso aqui. Não sei onde foi parar, provavelmente ficou lá, né, grudado em algum outro lugar aqui do conjunto. A pessoa quando desconectou, a caixinha deve ter ficado em algum lugar perdida lá. Por quê? Porque se eu quiser usar o toca-discos, 2 toca-discos. Então, beleza, eu vou usar o canal 4 e o canal 3 para toca-discos. Se eu ligar o toca-discos aqui, não vai dar nada. Porque aqui entra na linha, não é para toca-discos. Você sabe que o toca-discos precisa ter um pré
amplificador. E aí o que acontece? Você tinha que ligar aqui uma caixinha adaptadora com o pré-amplificador e o toca-discos nesse pré-amplificador. E assim também com o toca-discos, ou desculpe, com o microfone. Uma vantagem aqui é que hoje em dia, como a gente não usa tanto o microfone, como também não utiliza tanto o toca-discos, você tem linhas abertas. Né? Então, digamos, esse mixer seria melhor que o... Até vou fazer esse mixer versus o Som 800. E aí você teria mais conexões limpas para você conectar as coisas aqui. Justamente porque os prés, tanto do toca-discos como do microfone, eles ficam para fora e você utiliza eles ou não. Ao contrário do Som 800, que o pré já está lá dentro e não tem como inabilitar eles, né? Então, sim, se a pessoa usou toca-discos aqui algum dia no canal aqui, ó, né, que está aqui, ela provavelmente é aqui a mesma coisa, ó. Se ela utilizou um microfone aqui, esse equipamento aqui, eu preciso lembrar de quem eu comprei, aonde ele estava, para poder saber se os prés acabaram ficando em algum lugar lá. Porque aqui com certeza tinha um pré externo de microfone e aqui tinha um pré externo de toca. Você conseguiu entender? Lembrando, eu vou mostrar a parte interna e falar um pouco mais sobre isso daqui no dia que fizer eu conheça, tá? Eu tô mostrando mais esse equipamento aqui, principalmente agora